Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Joel. Vamos ler no capítulo 2, do versículo 12 ao versículo de número 17. Livro do profeta Joel. É um livro dos profetas menores. Fica depois de Oséias, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Não tem Bíblia, quiser comprar, é só procurar o irmão Antônio Carlos que ele vende, viu? Boa, bonito e barato. Joel capítulo 2, versículo 12 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Amém? Só esses versículos. Eu vou pregar de uma maneira diferente, irmãos. Eu acho bem mais fácil dos irmãos entenderem aquilo que nós queremos transmitir. Nós vamos falar sobre a restauração do povo de Deus. E o texto que nós escolhemos para basearmos nessa mensagem está em Joel, onde nós lemos, e nós vamos falar um pouco daquilo que o Senhor falou ao meu coração, e tenho certeza que vai falar ao coração de alguns irmãos aqui esta noite. Aqui no texto que nós lemos, esse texto foi escrito, direcionado ao povo de Israel, escrito pelo profeta Joel, por volta do ano 450 e 350 a.C. Foi um profeta que foi levantado por Deus para falar à nação de Israel acerca daquilo que o povo estava necessitando ouvir da parte dele. Então Deus chamou a igreja do mundo para enviá-la ao mundo. Deus chamou a igreja do mundo para enviá-la ao mundo. Como assim? Deus os tirou do mundo. Na oração do capítulo 17 do livro do Evangelho de João, naquela oração, Jesus orando ao Pai disse: Pai, eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Mas eu te peço, Pai, que não os tire do mundo agora, mas que os livre do mundo. Nós fomos tirados do mundo. Esse mundo é um sistema corrompido que se opõe a Deus e a tudo aquilo que é sagrado. Tudo aquilo que existe no mundo que se opõe a Deus, seja ele na religião, na ciência,
na medicina, em tudo o que houver na educação, que se opõe a Deus, a Bíblia chama de mundo. E Deus tirou a igreja do mundo para enviá-la ao mundo, para transmitir uma mensagem do Evangelho de Deus. A igreja é tão diferente do mundo como a luz é diferente das trevas. A igreja não foi chamada para ser influenciada pelo mundo. Ela não foi chamada para imitar o mundo. Ela não foi chamada para amar o mundo. A igreja, ela foi tirada do mundo, ela é diferente do mundo, e ela jamais pode amar o mundo. A primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque tudo que há no mundo, que é a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a igreja é diferente, mas a igreja hoje está exatamente como o povo de Israel, imitando a vida dos povos ao seu redor, aquilo que Deus havia falado para Israel não fazer, e o povo de Israel fez. A igreja, ultimamente, nos dias atuais, tem feito como o povo de Israel, tem procurado imitar o mundo. Hoje existe, os irmãos que acessam as redes sociais, que acessam a internet, existe um lugar onde existe o bar evangélico, onde os evangélicos vão para dançar, para beber, não bebida alcoólica, porque não tem bebida alcoólica, e quando chega um certo horário, se dá uma pulseira às mulheres de cores diferentes para indicar se ela é casada ou não. Para atrair o povo. Isso é imitar o mundo, porque o povo de Deus não precisa imitar o mundo. O povo de Deus precisa ser diferente do mundo, para poder influenciar os que estão lá fora a conhecerem a Deus. Só que nós vivemos em uma época em que parece que o povo quer mais imitar o mundo do que imitar aquilo que Deus deixou como padrão de vida para o seu povo. E por causa disso, nós temos passado por um momento de crise espiritual. Então, por isso a igreja tem perdido o seu poder espiritual, por causa da imitação ao mundo. No Brasil, a igreja evangélica está crescendo, mas não influenciando o mundo. A igreja tem extensão, mas não profundidade, tem números, mas não santidade, tem quantidade, mas não tem qualidade. Por quê? Por causa do mundo. Irmãos, quantos milhões de evangélicos existem no nosso país? Existem mais de 40 milhões de evangélicos, de pessoas que se dizem evangélicos. E nós vemos pessoas se dizendo evangélico, mas a vida não foi transformada, não houve mudança, não houve abandono do pecado, e assim mesmo continuam se dizendo povo de Deus. A igreja está se acostumando com o pecado, e pecado atrai a ira santa de Deus. Nós não podemos nos acostumar com o pecado, porque o pecado vai atrair a ira de Deus sobre o seu povo.
chegando. Irmão, não estou falando simplesmente da crise política ou da crise econômica que está havendo no nosso país, mas estou falando também da crise espiritual no meio do povo de Deus. E quando nós temos consciência da crise, porque o capítulo 1 e versículo 11 do livro do profeta Joel, a Bíblia diz assim: os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Isso é crise financeira no meio do povo de Israel, porque eles quiseram deixar a Deus e imitar os povos que estavam ao seu redor. Aí chegou a crise na nação, a crise no meio do povo, e essa crise não afetou somente os ímpios, afetou também aqueles que se permaneceram santos, em contato com Deus, em comunhão com Deus. Muitas vezes as pessoas chegam aqui pregando e dizendo: olha, o mundo está em crise, mas eu estou em crise. Irmão, mas a crise financeira também tem afetado o povo de Deus. Mesmo nós estando em Cristo, mas mesmo assim a crise tem chegado em muitos lares cristãos. Mas a consciência da crise, porque o profeta Joel entende que a crise é o resultado do pecado do povo e do juízo de Deus contra o pecado. Como Deus vê a igreja hoje, Deus tem prazer na vida do seu povo ao ver a sua infidelidade. Deus tem prazer na vida do seu povo ao ver que as coisas do mundo nos atraem mais do que as coisas do céu. Deus tem prazer na sua igreja ao ver que os crentes têm perdido seus absolutos, têm imitado o mundo e vivido apenas um religiosismo sem vida, sem santidade e sem poder. Será que Deus tem se agradado do seu povo vivendo dessa forma? Ou não existe necessidade de nós buscarmos em Deus uma restauração? Eu não quero ver o seu povo apenas, aqueles que se dizem povo de Deus, apenas frequentando a igreja, mas Ele quer ver verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não se impressiona com formas, com programas, com ritos, com cerimônias. Ele busca um povo santo, piedoso, fiel. É isso que Deus busca. Deus, olhando dos céus, Ele está procurando não uma grande multidão de pessoas que se dizem povo de Deus, mas Ele está procurando os fiéis da terra. Ele está procurando verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Por que a consciência da crise leva o povo de Deus a buscar restauração? Um dos fatos é que há pecado na igreja, a falta de consciência espiritual, piedade na igreja e mundanismo em casa. Pessoas que aqui são santos, glorificam a Deus, louvam a Deus, mas em casa o que escutam, o que louvam, o que fazem, não condizem com aquilo que dizem que fazem aqui no templo. Pessoas que são piedosas aqui, mas em casa são totalmente diferentes daquilo que falam e que louvam aqui. Pessoas que aqui louvam hinos, mas em casa cantam música profanas e mundanas, porque não foram mudados, não foram transformados, não nasceram de novo. Falta de fervor espiritual, cansaço com as coisas de Deus e entusiasmo com as coisas do mundo, falta de oração, analfabetismo bíblico.
As pessoas não têm buscado conhecer a palavra de Deus. E Jesus dizendo: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Pessoas que não querem, não gostam de frequentar a escola bíblica. Pessoas que não gostam de frequentar os cultos de doutrina, porque não querem aprender a palavra genuína de Deus. Falta de oração. O povo não quer mais buscar a Deus. Os trabalhos que menos pessoas comparecem são os trabalhos de oração, porque ninguém mais quer dobrar os seus joelhos para buscar o Senhor, e por isso a falta de fervor espiritual, falta de pureza moral, crentes que abrigam a imoralidade no coração, com pornografia, com namoros impuros, com festas mundanas, falta de amor nos relacionamentos, crentes que são insubmissos aos pais, que são insensíveis ao cônjuge, que são frios no trato com os outros, falta de fidelidade na mordomia dos bens, crentes que amam mais o dinheiro do que a Deus, crentes que sonegam os dízimos, que roubam a Deus, que não investem no reino. Isso tudo é sinônimo de crise espiritual no meio do povo de Deus. E a restauração, ela passa pela consciência da crise. A igreja está como um zicaco, ferida, estaqueada pelo inimigo. A igreja mais parece com Sansão, um gigante que ficou sem visão e sem força. Escândalos vergonhosos têm acontecido dentro das igrejas. A igreja está em crise na doutrina, na ética e na evangelização. E precisamos urgentemente buscar restauração. O pecado nos torna fracos, nos afasta de nós a poderosa presença de Deus. Daí o cansaço chega até nós e nós não temos mais prazer de estar na presença do Senhor. Daí o começo da restauração passa pela consciência de crise da igreja. Se eu tomo consciência de que existe problema, de que existe falta, de que necessita eu buscar de Deus uma restauração, uma renovação, eu tenho que buscar para que a minha vida seja totalmente mudada e transformada segundo aquilo que Deus quer. Segundo, a restauração vem como resultado de uma volta para Deus. Para a igreja ser restaurada, para o povo de Deus ser restaurado, ele tem que se voltar para Deus. E qual é o processo dessa volta? É aquilo que nós lemos. É uma volta para uma relação pessoal com Deus. Quando no versículo 12 diz assim: convertei-vos a mim. É Deus dizendo: convertei-vos a mim. É uma volta para uma relação pessoal com Deus. O caminho da restauração é aberto quando nos voltamos, quando nós voltamos as costas para o pecado e voltamos a nossa face para Deus. Não é apenas um retorno à igreja, à doutrina, a uma vida moral pura, mas uma volta para uma relação pessoal com Deus. E o que é uma relação pessoal com Deus? Como é que eu vou ter uma relação pessoal com Deus? Quando eu passo mais tempo orando e lendo a sua palavra. Quando eu procuro me santificar, me afastar do pecado, para poder agradar o Senhor que me salvou. Os fariseus amavam mais a religião do que a Deus. Eles estavam mais preocupados ou apegados aos costumes religiosos do que a comunhão com Deus. É tanto que muitas vezes Deus os censurou. Ai de vós, escribas e fariseus, que limpais o interior do copo e do prato,
mas por dentro vocês estão cheios de toda a imundícia. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque aparentemente vocês por fora, exteriormente, parecem uma vida de santidade, mas interiormente são como sepulcros caiados. Ai de vós, escribas e fariseus, que vocês andam o mundo para converterem alguém, mas o faz 10 vezes mais filhos do inferno do que vós mesmos. Os fariseus amavam a religiosidade mais do que a Deus, amavam os costumes da sua religião mais do que a Deus, e nós temos que voltar a amar a Deus como Ele deve ser amado. Por nós vivemos em um país livre, onde a pregação do Evangelho, nós podemos vir à igreja no dia que nós quisermos. Nós temos vivido uma época de religiosidade e não de apego a Deus como deveria ser. Voltar-se para Deus. A maior prioridade da nossa vida é Deus. Fomos criados para glorificarmos a Deus e desfrutarmos da sua intimidade. Há pessoas que não têm mais essa intimidade com Deus, que não dobram mais os seus joelhos para buscarem a face de Deus. Por quê? Porque não querem se voltar para Deus como deve se voltar. Nós cantamos muito aquele louvor em espírito e em verdade. Aí lá no final diz assim: meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é de estar na presença de Deus, é de estar nos atos do Senhor, na presença do Senhor. Mas a nossa vida condiz diferente com aquilo que cantamos. Nós queremos de Deus, mas nós não pagamos o preço para buscá-lo e para nos enchermos dele. Nós queremos nos encher de Deus, mas não queremos nos esvaziar de nós mesmos. Hoje buscamos as bênçãos de Deus e não buscamos o Deus das bênçãos. Corremos atrás das bênçãos e não do abençoador. O nosso alvo é satisfazer a nós mesmos e não nos voltamos para o Senhor. Por quê? Porque nós estamos preocupados muitas vezes em mais dizer: Deus, eu quero, Deus me dá, Deus faça isso por mim, Deus faz aquilo. Quando muitas vezes nós poderíamos fazer, e nós pensamos que Deus é um ser que está à nossa disposição para fazer tudo aquilo que a gente quer. E quando Ele não faz, muitas vezes nós queremos ficar com raiva, dizer: Deus não está me ouvindo. Mas Deus não é o nosso garçom, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, e nós continuamos dependentes dEle. Nós precisamos buscar de Deus restauração. Temos muita religiosidade e pouca intimidade com Deus. Conhecemos muito acerca de Deus e muito pouco. E conhecemos muito pouco a Deus. Jó, no seu último capítulo do livro, ele disse: Senhor, eu te conheci apenas de ouvir falar. Mas depois de tudo aquilo que Jó passou, ele disse: Senhor, mas agora os meus olhos te veem. E por isso me abomina até o pó, até a cinza. Senhor, eu te conhecia de uma maneira diferente, mas agora, depois de tudo que eu passei, Senhor, eu tenho uma maior intimidade contigo, Deus. Muitas vezes nós conhecemos Deus apenas de ouvir falar, mas não temos aquela intimidade que nós deveríamos ter com Ele, que Ele quer ter conosco. É uma
não fizeram, que a promessa foi por água abaixo, foi como promessa de político que não se cumpre. E porque abriu a boca para dizer que vai fazer isso, aquilo, e não fez. Deus quer de nós sinceridade, e a volta que nós temos que voltar para Ele é com sinceridade. É uma volta com diligência, isto com jejuns. Qual foi a última vez que você jejuou para buscar a Deus? Jejum não é greve de fome, não é regime para emagrecer. O jejum é um instrumento de mudança que muda a nós e não a Deus. Aquilo que o povo de Nínive fez, jejuar, não para que Deus mudasse, mas para que eles mudassem. No ano de 1756, o rei da Inglaterra convocou um dia solene de oração e jejum por causa de uma ameaça por parte dos franceses. A humilhação foi transformada em regozijo nacional, porque a ameaça da invasão foi impedida, porque um rei convocou a nação para buscar a Deus em oração e jejum. A volta para Deus é uma volta com quebrantamento. Ainda no versículo 12 diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, porque Ele é isso com jejuns e com choro e com pranto, é com quebrantamento. O povo de Deus anda com os olhos enxutos demais. Muitas vezes se chora diante da televisão, daqueles programas em que tem toda aquela história triste de uma pessoa e um fim belo, aí as pessoas choram, mas não choram na presença de Deus, não se quebrantam na presença de Deus, nas orações não choram. Nós vivemos em uma época que as pessoas muitas vezes vêm para a igreja e não choram, para não manchar a sua maquiagem, para não ficar com os olhos inchados de tanto chorar. Vivemos em uma época em que o povo não quer mais marcar os seus joelhos pela oração, se humilhar diante da presença do Senhor. Tem que ter quebrantamento, tem que ter choro, tem que ter pranto, para que a nação, o povo seja restaurado. É uma volta com sinceridade para Deus. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O povo de Israel, o povo do passado, quando eles iam se humilhar, um sinal de humilhação, eles rasgavam as suas vestes e se punham na cinza. Mas estavam de uma tal forma acostumados com aquilo que não passavam mais de que um teatro e não uma sinceridade diante de Deus. Nossa volta para Deus não adianta fingir. O Senhor não aceita a encenação. Ele não se impressiona com os nossos gestos, com nossas palavras bonitas, nem as nossas emoções. Diante de Deus as máscaras caem. Ele vê o que está no coração. Temos que fazer aquilo que está escrito lá em 2 Crônicas 7:14, que muitas vezes nós lemos e nós não queremos fazer como disse Deus para o povo, quando Ele disse: o meu povo. Quem é o povo de Deus? Somos nós, a igreja. Que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, esse se humilhar, traduzido do hebraico,